Aleluia, bom dia, irmãos, a paz de Jesus. Amém. Quem aqui acordou 3:30 da manhã, levanta a mão. Olha lá, 1, 2. Não, 3:30 da manhã. 4 não é 3:30, velho. Olha, eu acordei 3:30 da manhã. Eu estou com a vontade de pregar. Você está com vontade de ouvir? Você vai ficar com sono? Quem tem que ficar com sono aqui sou eu e ela lá, ó. Diego, não dorme. Que prazer estar aqui, irmãos. Que honra estar aqui com vocês nessa manhã. Que alegria de verdade estar aqui com vocês nessa manhã. Pastor Carlinhos, obrigado mais uma vez. Obrigado mesmo de verdade estar aqui com os irmãos nessa conferência de um tema que para mim não é um tema, Glorinha, é o tema. A paternidade de Deus para mim não é um tema para pregar, é o tema para viver. A nossa igreja, a igreja que Jesus nos deu para cuidar para Ele lá, chama Casa da Paternidade. Porque eu acredito nisso com todas as minhas forças. Então, para mim não é um tema, sinceramente, eu não vou discorrer para você aqui o que eu achei no Google, o que eu achei na internet. Não, eu vou tentar dividir com vocês aqui a minha vida. A maneira como eu tento caminhar, entendendo esse Deus, ou tentando entender, porque Ele é muito profundo, né, Pastor Carlos? Ó, profundidade das riquezas. Não dá para a gente entender Ele. Jó falou assim, quem é o Senhor para que possamos compreendê-lo? Então Deus fala assim comigo, Deus não se entende, se aceita. Então fala para o teu vizinho, aceita que dói menos. Que se você fizer corpo duro para aceitar, dói mais, amigo. Então é melhor aceitar tranquilo. É melhor aceitar de boa, porque se você fizer corpo duro, vai piorar, meu irmão. Vai ficar mais difícil. E não é para Deus, vai ficar difícil para a gente, cara. Vai ficar difícil para a gente. Que a parte mais fraca somos nós. Ele não muda se você não adorá-lo, mas você muda muito se você não o adorar. Ele não muda se você não vir à igreja, mas você piora muito se você não vir à igreja. Ele não muda se você não meditar nas Escrituras, mas você piora muito se você não meditar nas Escrituras. Deus não vai ter crise, pastora Cíntia. Deus não vai ter crise, nenhuma crise de existência, se você ficar chateado com Ele. Mas você vai ter muitas crises se você ficar chateado com Ele. Então aceita que dói menos. É mais confortável. Amém? É isso, cara. A paternidade de Deus é isso. Passa por esse ambiente de aceitação. E eu queria falar um pouquinho disso nessa manhã. A gente vai começar agora e vai terminar à noite, né, pastor? À noite? A gente vai terminar à noite. Calma, que não é direto. Calma, cara. Tem uma pausazinha. Quando eu te conheci, você era mais crente antes. Ela fez assim, ó. Calma, você vai almoçar. Mas a paternidade de Deus passa por esse ambiente de aceitação. Eu trouxe os irmãos comigo lá de Anchieta, tá o Arquimedes, a Luciana e a Amanda, uma família, né? Pai, filho e esposa. E a Pietra, minha menina, está com a gente, mas a pastora Karen não deixou eles virem aqui. Eu queria apresentá-los a vocês, mas a pastora Karen disse que é impossível, pastor, não pode. Então, eu quero pedir perdão a vocês. Oi? Estão servindo? Tá bom, cara. Então, eu queria pedir perdão a vocês, mas depois eu vou apresentar. À noite pode, pastor? Tá bom, obrigado. Pode à noite. Tá bom. Aí, à noite, eu apresento eles para vocês. Tem gente aqui que nem lembra da Pietra mais. Não reconheceu, né? Ninguém. Então eu trouxe eles para servir aqui. A gente está junto nesse tempo. Vai ser um dia maravilhoso. Amém? Abra sua Bíblia comigo. No Evangelho de Lucas. Em nome de Jesus. Evangelho de Lucas. Capítulo de número 3.
Evangelho de Lucas, capítulo de número 3. Eu queria dividir essa palavra com você nessa manhã. Evangelho de Lucas, capítulo 3. A partir do versículo 23, ali está a genealogia de Jesus. Os dois evangelhos, de Mateus e o de Lucas, mostram a genealogia de Jesus. Só que o evangelho de Lucas, ele traz uma informação interessante que o evangelho de Mateus não traz, na mesma genealogia. Talvez, eu creio, que Lucas fosse médico e escreveu com mais exatidão algumas coisas que Mateus não escreveu. Mas existe uma informação importante para a gente falar de paternidade. Capítulo 3, o verso 37 e 38. Para a gente entender algo, diz assim: filho de Metusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Maalalel, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, termina. Amém? Isso aqui é a genealogia de Jesus. Você vai começar no versículo 23. Ora, Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Era conforme se pensava, filho de José, filho, aí vai, até a gente chegar no verso 38. Então a gente percebe que o filho de Deus era filho de José. E que o primeiro homem não foi uma criatura, foi o filho de Deus. Então Deus não começou o mundo com uma igreja, Deus não começou o mundo com um pastor, Deus não começou o mundo com um presbítero, com um apóstolo, Deus não começou o mundo com um sacerdote religioso. Deus começou o mundo com seu filho. Deus salvou o mundo com seu filho. E Deus vai levar para o céu os seus filhos. Deus começa o mundo com seu filho. Deus salva o mundo com seu filho. E Ele arrebatará para a eternidade somente os seus filhos. Porque Ele disse aos seus discípulos no Evangelho de João: na casa do meu há muitas. Então, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: mas vou preparar-vos lugar, para que onde eu estou, estejais vós também. Aonde eu estou, estejais vós também. Projeta esse texto para mim, João 14, 2. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou. Mas espera aí, Jesus falou isso estando aonde? Junto com os seus discípulos, fisicamente, mas espiritualmente, Ele já estava na casa do Pai. Jesus falou, usou esse texto aqui, dizendo assim: olha, eu vou preparar um lugar, voltarei para mim mesmo, para que onde eu estou. Humanamente falando, Ele estava lá em Jerusalém. Humanamente falando, Ele estava junto com os seus discípulos. Fisicamente falando, Ele estava junto com os irmãos ali. Mas espiritualmente, Jesus nunca saiu da presença do Pai. Espiritualmente, Ele sempre esteve na casa do Pai. Porque Ele fala, olhando para eles, estando no mesmo recinto, no mesmo ambiente físico que eles, mas espiritualmente Jesus não estava ali. Ele já estava na casa do Pai. Ou na verdade, Ele sempre esteve na casa do Pai. Jesus só saiu fisicamente da glória, mas a glória nunca saiu espiritualmente dele. Por quê? E aqui eu quero começar a desenvolver algo com você. Porque paternidade, o pastor Carlos fez uma oração aqui que vem
muito ao encontro daquilo que Deus colocou no meu espírito. Se você estiver anotando ou guardando, faça uso disso. A paternidade não é um lugar físico. A paternidade não é uma pessoa física. A paternidade é um ambiente no meu espírito. A paternidade de Deus, ela é um ambiente espiritual. Ela não é um lugar físico, ela não é uma pessoa, seja Deus, seja a paternidade biológica, que é a representatividade de Deus, seja o pastor ou o meu líder, que é, e eu acredito nisso, a representatividade de um nível de paternidade. Não é isso, porque você pode ter, vamos lá para a gente entender isso. A paternidade não é uma pessoa, por quê? Porque Judas estava na ceia com ele, mas Judas tinha outro pai, e não era Jesus. Uma pessoa pode estar na igreja, num ambiente de paternidade. Uma pessoa pode estar inserida na membresia da paternidade. Uma pessoa pode estar relacionando no ambiente de paternidade, sem o poder da paternidade sobre ela. Andando, se movendo, existindo de maneira totalmente órfã, mesmo estando em um ambiente de paternidade. Por quê? Eu vou repetir. A paternidade de Deus não é um lugar e nem uma pessoa. A paternidade de Deus é um ambiente que eu deixo ser criado pelo céu no meu espírito. Vocês estão comigo? Por isso que uma conferência de paternidade, ela vem muito a calhar, porque ela vai falar da essência da pessoa dele. Ela vai falar da essência da pessoa do Senhor. O termo filho de Deus, pastor Giovanni, pastora Denise, Belinha, bem-vindos, maravilhosos. Vocês podem voltar, porque eu fico nervoso quando vocês estão aqui. Depois de ontem, irmãos, o que foi ontem? Por favor, voltem. Escuta só, o termo filho de Deus aparece no Novo Testamento. O termo filho de Deus, fazendo alusão à paternidade, não aparece na antiga aliança. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Na antiga aliança aparece Deus, na nova aliança aparece um pai. Na antiga aliança você não vê largamente, algumas pouquíssimas Bíblias pegam esse termo e transcrevem para filhos, mas foge completamente do sentido original da palavra. Por quê? Porque na antiga aliança não existia o entendimento, a conotação, a revelação de Deus como Pai. Havia o conhecimento, a conotação, pastor Carlos, de Deus como Deus. Agora, porque Deus enviou o seu Filho na nova aliança, tudo mudou. Romanos 8, 29, projeta aí para a gente. Irmão, isso aqui é uma conferência de paternidade, amém? Então a gente tem que ir montando as peças, a gente tem que ir criando um entendimento. Então eu estou tentando caminhar naquilo que a pastora Denise e o pastor Giovanni deixaram para mim ontem. Estou tentando pegar ali o fio da meada que eles soltaram para a gente continuar construindo. E não sei como é que vai ser, mas vai acabar hoje à noite. Então olha só, porquanto, põe o verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho. A imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro, o primogênito entre muitos. Então qual é a premissa da nova aliança? Qual é a premissa da vinda, do advento de Jesus? Qual é a premissa da vinda de Cristo? Ser o seu irmão mais velho e nos tornar, a partir de seu sacrifício, filhos de Deus como Ele é.
Por isso que não há o entendimento com largueza e clareza da paternidade de Deus na antiga aliança. Você vê, por exemplo, Isaías falando, Glorinha, olha, Deus é o nosso Pai. Você vê o salmista falando, ainda que a mãe esqueça do seu filho, que ainda mama todavia, eu não me esquecerei de vocês. Então você percebe que há algumas pinceladas da antiga aliança sobre a paternidade de Deus. O senhor leu aqui no início do culto. Existem algumas pinceladas na antiga aliança sobre a paternidade de Deus, mas não existe uma clareza. Por quê? Porque Cristo ainda não havia sido revelado. Quando Cristo é revelado, a paternidade de Deus em Cristo é revelada. Então a relação de Cristo com a igreja é estabelecida, e então a gente começa a entender com mais clareza a relação do Pai com os filhos. Então a gente sabe pelo fato da criação, a gente sabe pelo fato da identidade de Deus em toda a criação. Os céus proclamam a sua glória. Ele fala da criação como obra de suas mãos. As nuvens são o pó de seus pés. Amém? Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Ele criou todas as coisas. A gente percebe a paternidade de Deus na antiga aliança na expressão da criação, na expressão da natureza. Mas na nova aliança a gente percebe a paternidade de Deus na expressão do ser, na expressão da igreja, na expressão de cada um dos filhos de Deus. Então a paternidade de Deus, de maneira muito subjetiva, ela nos é facultada, nos é entregue na antiga aliança, mas de maneira muito objetiva, ela nos é dada na nova aliança, ela nos é dada no novo pacto. Por quê? Porque Cristo, muito mais que uma pessoa, é um ambiente. E quando Ele foi para o céu, Ele enviou esse ambiente para dentro da gente. O Espírito Santo habita onde? Aleluia! Então a pessoa do Espírito veio viver e morar dentro de nós, para liberar sobre nós, Dálios, para entregar a nós a mentalidade, o entendimento, a identidade de filhos de Deus. Olha isso no ministério de Jesus, olha como é que isso... Vamos lá na última profecia do Antigo Testamento, Malaquias capítulo 4. Sei que você conhece, mas a gente está juntando aqui algumas peças. Malaquias capítulo 4. Verso 4. Lembre-se da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Repete isso comigo, estatutos e juízos. Agora o verso 5. E eis que vos enviarei o profeta Elias. Aí ele está mudando, ó. Eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então quando ele fala de estatutos e juízos, ele fala de Moisés, que trouxe a lei, que trouxe os estatutos, que trouxe os juízos de Deus. Estatutos fala daquilo que deve ser observado. Juízo fala do extrato daquilo que não é observado. Estatuto fala daquilo que tem que ser observado, respeitado. Juízos fala daquilo que acontece quando eu não observo os estatutos. Vocês estão comigo? Amém? Aí, quando ele vai falar de lei, quando ele vai falar de estatutos e juízos, Malaquias usa a figura de Moisés. Aí agora você tem outro profeta. Eu vos enviarei. Então, Moisés já veio. Volta lá para mim. Volta no versículo anterior. Lembrai-vos da lei de Moisés. Como que eu vou lembrar daquilo que ainda não veio? Lembrai-vos. Então Moisés já veio. Antiga aliança. Trazendo estatutos e juízos. Moisés já veio. Moisés já se estabeleceu. Moisés já falou o que tinha que falar, fez o que tinha que fazer, entregou o que tinha que entregar. Então lembra disso, não se esqueçam. É importante lembrar. Agora vai, continua. E eis que vos enviarei. Opa, então agora ele está olhando para frente. Eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então Moisés já veio.
Elias virá. A figura, né? Elias a gente sabe que já tinha vindo, já tinha ido, mas é uma figura. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Verso 6. E ele, converterá o coração, olha isso aqui, dos pais aos filhos. E o coração dos filhos a seus pais. Para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, o último avivamento que a terra vai receber não é de curas, milagres, prodígios e maravilhas. O último avivamento que a terra vai receber, pastor Carlos, é um avivamento de paternidade. É um avivamento de paternidade. Paternidade familiar, paternidade espiritual. O último avivamento que a terra viverá é um avivamento de paternidade. Você está comigo? Moisés trouxe estatutos e leis, mas o profeta Elias traria coração dos pais aos filhos, coração dos filhos aos pais, alinhando corações, manifestando um avivamento de família, um avivamento familiar, isso fala da sua casa, e um avivamento de paternidade, isso fala do reino de Deus. Eu acredito nisso com todas as minhas forças. Agora, o final desse versículo é importante a gente prestar atenção, para que eu não venha e fira a terra com... Nem toda maldição é o diabo que envia. Quem está falando isso aqui é Deus. Ele está dizendo, para que eu, o Senhor, não fira a terra com maldição. Então, quando o pastor estava abrindo o culto, por que tem muitos ambientes familiares e igrejas e relacionamentos de pessoas no reino que estão presos, que estão inoperantes, que estão travados, e não é por causa do diabo, irmãos. Existem maldições que Deus envia. O irmão Malaquias também disse uma coisa no capítulo 2. Eu amaldiçoarei as vossas bênçãos. Deus também libera essas coisas, porque Ele é Senhor de tudo e de todos, Jéssica. É bom a gente entender isso. Ele é Senhor de tudo e de todos. Então, para a gente continuar e construir algo aqui, a paternidade não é uma invencionice, a paternidade não é algo que a gente achou legal pregar e vamos pregar sobre isso, não. Segundo, a paternidade não é uma maneira de controlar, de governar, de travar, de limitar, de mandar na vida de ninguém, não. A paternidade é um ambiente de Deus, que se eu entro, eu desfruto como filho amado do Pai, tudo aquilo que a paternidade tem para liberar na minha vida. Tudo que a pastora Denise disse ontem, tudo que o pastor Carlos tem falado aqui, quando o senhor abriu o culto, falando de destino, de cuidado, falando de amor, falando de proteção, vocês já sabem que o ambiente da paternidade produz isso. Então, eu não vim aqui reforçar ou falar de novo tudo que o pastor Carlos tem ensinado. Não, eu vim aqui dizer para você o seguinte: a paternidade não é o Carlos, a paternidade não é o Fábio, a paternidade não é o Giovanni, a paternidade não são os pastores dessa casa. A paternidade é um ambiente que Deus criou para que eu entre como filho e desfrute como filho da casa do meu Pai. Você percebe que Jesus falou: na casa do meu Pai, ambiente, existem muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Mas ele não estava fisicamente lá. O ambiente da paternidade estava dentro dele, Denise. O ambiente da paternidade de Deus estava dentro de Cristo. Por isso, ele era filho de Deus. Por causa do ambiente que ele carregava. Por causa da revelação que ele tinha do Pai, Larissa. Então uma pessoa pode estar na mesa da ceia, comendo com o Pai, cheio de orfandade, traduzindo demônio.
E uma pessoa pode estar fisicamente distante, naturalmente distante da casa do Pai, como Jesus estava, mas o ambiente está dentro dele. Vocês estão comigo? Então, é um ambiente que a gente carrega. É uma condição espiritual. Jesus veio ser o primogênito entre muitos irmãos, para que eu me torne a imagem dele. E esse ambiente de paternidade me pegue. E toda orfandade seja destruída, destronada, anulada do meu e do seu espírito, em nome de Jesus. Agora você pode questionar, pastor, mas da onde o senhor está tirando esse negócio de orfandade, pastor? Eu sou crente, pastor. Eu sou crente da igreja, pastor. Eu passei para a lei dos crentes, pastor, já estou até batizado, pastor. Pastor, eu sou crente, eu estou tranquilo aqui na igreja, eu dou até meu dízimo, pastor. Eu dou oferta, eu trabalho na igreja, pastor. De onde você está tirando essa história de orfandade? Talvez desse lugar. Talvez desse lugar. Eu queria que você olhasse comigo João 19. Abre lá, por favor. João 19. Evangelho de João, capítulo 19. Então, recapitulando, Deus começou o mundo com um filho. Deus salvou o mundo com um filho. E Deus levará para o céu, para a eternidade, seus filhos. A paternidade não é uma presença física, mas é um ambiente espiritual. Que eu crio, que eu deixo nascer, que eu deixo Jesus criar. Que eu deixo Jesus criar, que eu deixo nascer, que eu deixo brotar no meu espírito e no meu relacionamento com Ele. Mas infelizmente, pastor Carlinhos, a igreja não aprendeu muita coisa sobre isso. Embora ouvíssemos, a gente não aprendeu. Você quer ver uma coisa? Em João capítulo 19, verso 6, tem algo muito legal aqui. Quando viram Jesus, os principais sacerdotes e os guardas gritaram: crucifique-o, crucifique. Pilatos repetiu: levem-no daqui vocês mesmos e o crucifiquem, porque eu não encontro nele crime algum. Espera aí. Então aqui a gente tem alguns tipos de pessoa. Primeiro tipo de pessoa, nós temos aqui os sacerdotes. Crucifica ele. Quem eram os sacerdotes? Os religiosos da época, os doutores da lei, os homens que tinham embaixo de seus braços, lembra de Malaquias 4 ali? As leis e os estatutos de Moisés. Eram aqueles que tinham as leis e os estatutos do Moisés. É aqueles que ensinavam as leis e os estatutos do Moisés. Quando eles viram o Filho de Deus, o que eles gritaram? Crucifica! Mata esse cara! Os guardas foram na mesma vibe. Crucifica ele! Mata ele! Aí agora a gente tem um terceiro tipo de pessoas aqui. O Pilatos, que é a autoridade humana, a autoridade civil. Crucifica ele! Pilatos, ei, para todo mundo. Mata não. Eu não vejo falta alguma nesse homem. Então, os sacerdotes da lei de Moisés, crucifica. Os guardas, crucifica. Agora o Pilatos, não crucifica. Não mata ele não. Por quê? Porque civilmente falando, Jesus não cometeu nenhum tipo de pecado ou erro que merecesse a punição por crucificação. Porém, o versículo seguinte joga muita luz naquilo que nós estamos vivendo hoje. Põe o verso 7. Responderam-lhe os judeus. Os judeus eram ensinados pela lei do Moisés, pelos estatutos e leis do Moisés. Os sacerdotes ensinavam eles. Então o que os judeus responderam? Temos uma lei, lembra?
e de conformidade com a lei, ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Era impossível, inaceitável, um homem de carne e osso trazer para si a alcunha de filho de Deus, trazer para si a identidade de filho de Deus. Era inaceitável para a lei e para o estatuto do Moisés, mas Jesus não se movia na lei e no estatuto do Moisés. Ele cumpriu a lei, ele cumpriu os estatutos, mas o que vinha sobre ele era o espírito de Elias, converter coração de pais a filhos, converter coração de filhos a pais, trazer o ambiente da paternidade. A ideia de Deus através de Cristo não era trazer os estatutos e as leis do Moisés, mas era trazer a conversão de pais e filhos, de filhos e pai. Era unir os corações de novo. Era trazer um alinhamento na vontade de Deus de maneira clara para o coração dos filhos. Só que aqui, a igreja tem vivido parte desse versículo. Por quê? Porque a igreja também tem uma lei. A igreja também tem seus princípios. A igreja também tem o seu conjunto de regras. E nesse conjunto de regras, meu amigo, a gente não foi ensinado a relacionar com o pai. A gente foi ensinado a relacionar com a instituição. Vamos lá no Salmo 90, eu acho. Esse versículo me veio aqui agora. Nós fomos ensinados a relacionar com a religião, com a mesma religião do Moisés, com as mesmas leis e com os mesmos estatutos. E eu vou te provar isso rapidinho. A gente fica mais preocupado, irmãos. Eu vou te dizer o que está acontecendo lá em Anchieta. Ô Giovanni, Denise, vocês têm que morar em Anchieta para me ajudar. O negócio lá está esquisito. Verso 16, Salmo 90, verso 16. Olha esse texto aqui. Vamos ler junto? Esse é bonito demais para a gente ler junto. Vamos ler junto. 1, 2, 3. Fala assim comigo: os servos ficam com a obra, os filhos ficam com a glória. Nós aprendemos a nos relacionar com a lei do Moisés. Nós aprendemos a nos relacionar com a instituição, porque a lei de Moisés aqui fala da religião judaica. Nós aprendemos a relacionar com a nossa religião e não aprendemos a relacionar com Deus que é Pai, irmãos. Nós aprendemos a relacionar com a nossa religiosidade, com os estatutos e as leis dos nossos respectivos ministérios, mas nós não aprendemos a relacionar com o Pai. Por isso que a orfandade nada de braçada dentro da casa de Deus. Por quê? Porque nós temos um Pai, mas relacionamos com Deus. Eu vou te dar um exemplo. Essa semana eu ouvi algo lá em Anchieta. Eu posso falar porque aqui ninguém conhece. Eu ouvi algo lá em Anchieta. Pastor, eu queria falar com o senhor uma coisa. Uma pessoa já de uma certa idade, uma meia idade já, com os filhos grandes e tal, mas antes de converter, teve problemas no primeiro casamento, separou e tal, e aí está conhecendo uma pessoa, mas uma pessoa que conhece as Escrituras, conhece a Bíblia, pastor, conhece a lei do Moisés, conhece a lei do Moisés. E aí veio falar comigo assim: pastor, eu estou muito preocupada com o meu ministério. Eu falei: mesmo por quê, irmão? Porque eu estou gostando de uma pessoa e eu sei que a igreja, ela não vai permitir isso. Eu falei: mesmo por que a igreja não vai permitir isso? Pastor, porque a pessoa não é crente. Ela não serve a Deus, ela não é crente, ela não vai para a igreja. E eu sou obreiro, né? Eu trabalho na igreja, então estou muito preocupado com o meu ministério. Porque eu vou ter que parar de trabalhar, né? Eu vou ter que parar de exercer meu ministério. Porque eu estou gostando dessa pessoa que não teme a Deus, que não vem para a igreja. Aí eu fiquei assim olhando. Eu falei: Deus, o problema nessa igreja sou eu. Eu vou, só lá em Anchieta.
Lá em Anchieta acontece. Eu falei, o problema é, o Giovanni Denise, vai lá pastorear lá, velho. Por favor, irmãos. Eu vou parar com esse negócio de ser pastor, eu vou virar itinerante. É isso, né? Aí falou assim, Jéssica, é porque eu estou gostando e a igreja não vai deixar, né? Então eu vou ter que parar com o meu ministério, né, pastor? O senhor vai me tirar do ministério? Falei, irmã, aí eu fui, né? Falei, eu não estou te entendendo, você pode melhorar para mim? Eu não estou entendendo onde você quer chegar, eu não entendi a sua fala. Não, pastor, deixa eu explicar para o senhor. Eu falei, pode falar. É que eu estou gostando de uma pessoa. Você sabe, eu estou separada desde antes de vir para a igreja e tal, e eu estou gostando de... E ele é uma pessoa tão boa, pastor. Me levou para jantar e tal, vai cuidar de mim. E eu aqui assim, olhando, vai cuidar de mim, vai me ajudar com as minhas filhas. E eu aqui assim, olhando para ela. Não é, não, mas o erro é meu, velho. Porque eu que não estou ensinando essas coisas. Aí eu falei, então, minha irmã, a igreja não vai deixar, né? Ela falou, eu sei que o senhor não vai permitir isso, porque o senhor não aceita isso. Eu falei assim, vamos lá, irmã. Posso te dar uma palavra? Pode. Então tá bom. 1 Coríntios 6. Que comunhão há entre o santo e o profano, entre o justo e o injusto, entre a luz e as trevas? Foi eu que escrevi isso aqui, irmã? Não. Eu falei, então o problema não é meu. Então esse problema não é meu, irmã. É seu e de Jesus, não é meu. Aí eu continuei. Eu falei, você está preocupada com o seu ministério? Ela falou, tô. Aí eu li para ela, põe aí rapidinho, pode? Pô. 1 Samuel, capítulo 2. Eu acho que é o verso 12. Eu acho. Põe aí. Ah lá, é isso mesmo. Ó. Lê. 1, 2, 3. Eu falei, o seu problema, irmã, é que você não se importa com o Senhor, você se importa só com o seu ministério. Porque se você se importasse com o Senhor, eu falei com muita educação, uma pessoa bem mais velha do que eu, deve ter a idade do Carlinhos, hein? Bem mais velha do que eu. Aí eu falei assim, o seu problema, minha amada irmã, é que a irmã não se importa com o Senhor, a irmã se importa só com o seu ministério. Porque se a irmã se importasse com o Senhor, a irmã não estaria me trazendo isso aqui, sabendo que é o Senhor quem reprova essa condição. Então o seu problema não é comigo, o seu problema é com seu pai. Você não se importa com seu pai, você só se importa com o que você faz. Onde eu quero chegar? Esse é o problema da maioria de nós. Nós não nos importamos com o pai. Nós nos importamos com aquilo que fazemos. Eu vou me santificar, porque afinal de contas, domingo quem prega sou eu. Não, eu vou orar e jejuar essa semana para Deus me usar, porque eu estou na escala do louvor. Olha, eu vou ler a palavra essa semana eu vou fazer 7 dias de jejum, porque afinal de contas, eu tenho um compromisso domingo, e eu vou orar para Deus usar a minha vida. Isso não é um comportamento de filho. Volta lá no Salmo 90. Isso é um comportamento de escravo, de quem se preocupa em trabalhar para Deus, e não se preocupa em parecer com Deus. A paternidade, ela vem arrancar essas coisas da gente. Ela vem extirpar essas coisas da gente. A paternidade não precisa das minhas obras. A paternidade não precisa do meu trabalho. A paternidade de Deus não será exercida por mim a partir daquilo que eu faço. A paternidade de Deus é exercida sobre a minha vida a partir daquilo que eu vou me tornando no meu relacionamento com Deus. Lucas capítulo 3. A paternidade de Deus não é sobre as minhas obras. Então uma pessoa pode trabalhar bem, tocar bem, pregar bem, vir para o ministério, não faltar escala e ser órfão. Por quê? Porque pautou e baseou o seu relacionamento na religião, nas leis e nos estatutos.
e não num coração de filho com o pai. Por que é necessário uma conferência como essa? Por que é necessário uma conferência como essa, irmão? Mesa do Pai, junto com o Pai, junto com os irmãos. E Jesus ainda falou: aquele que molha o pão comigo é aquele que me trai. Na mesma hora, João estende o olho assim, e Judas está lá, ó. Resolve, velho. Você foi pago para isso, né? Põe aí, Lucas 3, 21. Olha lá. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, Jesus foi também. Estando ele a orar, o céu abriu. Vai. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. O Espírito Santo veio sobre ele como uma pomba. O céu abriu, Jesus foi batizado. E aí, o que o Senhor disse? O que o Pai disse para ele? Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Tu és o meu filho amado, e em ti eu tenho prazer. Mas o pai falou isso para um filho que não tinha feito nada ainda. Não tinha feito milagre, não tinha curado ninguém, não tinha expulsado um demônio. Um filho que simplesmente obedeceu. O que trouxe para Jesus a identidade de filho? O que trouxe para Jesus a identidade de filho? E tem mais, hein? Filho amado. E tem mais. Um filho amado em quem eu tenho? O que trouxe para Jesus a alcunha de filho amado? Os demônios que ele libertou? Os endemoniados que ele libertou? Quando Jesus libertou o demônio, mandou para o porco, né? Os endemoniados que ele libertou, os cegos que ele curou, os aleijados que andaram, os leprosos que foram purificados. Aqui Jesus não tinha feito, além de João 3,16. Põe lá. Você sabe onde fica João 3,16, produção? O que deu a Jesus a alcunha de filho amado? O que deu a Jesus a alcunha de filho amado foi isso aqui, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Outras traduções, que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que fez de Jesus filho amado foi a obediência de ser enviado. Eu vou falar de novo. O que fez de Jesus filho amado? A obediência de ser enviado. O que me faz filho não são as minhas obras. Anote isso, por favor. O que me faz filho é a minha obediência ao meu Pai. Então eu não sou filho enquanto não tornar-me obediente. Eu não sou filho porque trabalho na igreja. Eu não sou filho porque prego, porque viajo. Eu não sou filho porque sou pastor. Eu não sou filho porque dou dízimo. Eu não sou filho porque eu venho no culto. Eu sou filho porque eu obedeço. Porque tem gente pregando, vindo para o culto, dando dízimo e tomando ceia, que nunca obedeceu ao Senhor. Vive sua própria vida desconectado do Senhor, desconectado da palavra, desconectado dos mandamentos, desconectado do coração do Pai. Isso é orfandade, meus irmãos. O que tornou Jesus filho amado foi aceitar ser filho enviado. O filho enviado tornou-se o filho amado. Quem está aqui? Aí a pessoa não obedece a Deus, não obedece a sua palavra,
não obedece os princípios, não tem um coração latente com o coração do Pai, não tem um coração em uníssono com o coração do Pai, não tem o coração alinhado ao coração do Pai. Vem para a igreja, ouve uma coisa e faz outra. Vem para a igreja, aprende uma coisa e faz outra. Orfandade. Vem para a igreja, aprende uma coisa, entende uma coisa, mas faz outra. Orfandade. E não adianta. Pode mudar de igreja, pode mudar de cidade, pode mudar de estado, pode mudar de nação, pode mudar de galáxia. Abra uma igreja lá em Marte, meu amigo. Você vai ser um marciano órfão. Porque a orfandade está relacionada intimamente à desobediência. Eu obedeço a quem se torna meu pai. Quem está me ouvindo? Sabe? Vamos lá em João 8, eu acho. Jesus uma vez encontrou, me veio um texto aqui agora. Agora eu estou fazendo Google, tá, irmão? Jesus deixou isso muito claro. Quando ele estava ensinando os seus discípulos sobre paternidade, ele falou assim, olha, dessas pedras aqui, o Senhor pode suscitar filhos a Abraão. Vamos lá em João capítulo 8. Verso 37. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procuram me matar, porque a minha palavra, olha isso aqui, irmãos, porque a minha palavra, pois é. Sabe o que significa aqui descendência de Abraão? A mesma coisa de João 19. Eu tenho a minha religião, eu tenho meu Deus. Olha, eu sou filho de Deus, viu? Eu sou crente, sou da igreja, eu dou o dízimo, dou oferta, eu trabalho na igreja, eu canto, eu danço, eu prego, eu tiro foto, eu faço um montão de coisa, eu sou fiel. Ok, a Jesus dizendo, vocês procuram me matar porque a minha palavra não está em vocês. Vai, verso 38. Eu falo das coisas que eu vi, olha isso aqui, irmãos. Eu falo das coisas que eu vi junto ao meu. Porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Isso aqui é um padrão para todos nós. Jesus está falando, você vai fazer, você vai imitar o que o seu pai faz. Agora, pergunta, psicóloga Denise, pergunta aqui. Pergunta, psicóloga. A maior fonte de ensino é o exemplo? Sim ou não? A senhora concorda comigo? A senhora aprendeu bem comigo, obrigado. A maior fonte de ensino é o exemplo. Então Jesus está testificando isso aqui. Vocês fazem, ou seja, praticam o que vocês veem no pai de vocês. Eu faço o que eu vejo no meu pai. Vocês fazem o que vocês veem no pai de vocês. Assim é a vida. Olha no âmbito natural. Um filho faz exatamente o que o pai faz. Se o pai xinga, o menino xinga. Se o pai é estúpido, aqui eu posso falar porque ninguém conhece mesmo lá, né? Está acontecendo negócio lá em Geta. Eu estou desabafando, irmão. Está na live? Corta a live aí. Acalma o meu coração. Não bota no grupo de Anchieta a live. Eu estou atendendo um casal. E aí a psicóloga, esse é um menino especial. Aí a psicóloga falou assim, Denise, eu só vou atender o filho de vocês se vocês começarem a fazer terapia. Porque o filho de vocês faz exatamente o que vocês fazem no casamento de vocês. Tá certo isso, doutora? Aí eles correram para o gabinete. Pastor, você atende a gente? Falei, agora eu vou cobrar também. Eu vou atender nada de graça mais. Por quê? A psicologia afirma isso. O filho
é extrato do Pai. Ele faz o que vê o Pai fazer. Quem aqui é filho de Deus? Não levanta a mão. Semente. Você engana as pessoas? Você perdoa com facilidade? Você é leal às suas alianças? Você é uma pessoa de relacionamento? Você ora por quem te persegue? Você abençoa quem te amaldiçoa? Se a resposta for não, não se engane. Você pode até ser filho de Abraão. Tem uma religião. Mas de Deus, ainda não. Eu falo das coisas que eu vi junto do meu pai. Vós, porém, fazeis o que vocês veem no pai de vocês. Vai. 39. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. A gente é religioso, nós somos judeus. Ora, eu sou da Imave, não me toque. Eu sou da Assembleia, sou da Paternidade, eu sou da Deus e Amor, sou metodista. Eu sou do manto. Eu sou filho de Abraão. Se sois filhos de Abraão, pratique as obras de Abraão. Jesus está falando, vocês têm que fazer o que o pai de vocês fazem. Continua. Mas agora vocês procuram me matar a mim, que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Então Jesus está identificando. Abraão não é o pai de vocês, ainda que vocês falem que seja. Porque vocês falam uma coisa, mas a prática é outra coisa. É isso que está nesse versículo. Eu falo que eu sou filho de Deus, mas a minha prática é outra. Eu falo que Deus é meu pai, mas a minha prática é outra. Eu falo que Deus é o meu pai amado, mas a minha prática é outra. Eu minto. Eu vejo pornografia no telefone. Eu não sou leal às minhas alianças. Eu faço fofoca. Eu traio os meus líderes. Na frente eu sou uma coisa, atrás é outra. Orfandade é o nome disso. Seja quem for. Orfandade é o nome disso. Aí ele continua. Agora vai doer. Vós fazeis as obras do vosso pai, disseram eles. Nós não somos bastardos. Temos um pai que é Deus. Aí agora não é mais Abraão. Agora é? Aí Jesus falou assim, agora pavimentou o caminho. Tirou o goleiro e botou a bola na marca do pênalti. Aí Jesus vai fazer o gol, vai. Replicou Jesus, se Deus fosse de fato pai de vocês, certamente haveis de me amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Uau! Se vocês viessem de Deus, vocês iam me amar, foi o que Jesus falou. Mas vocês não vêm de Deus, não, Deus não é pai de vocês, porque vocês me odeiam. E não fique triste comigo. Se Jesus estivesse aqui de carne e osso hoje, Ele não pregaria em muitas das nossas igrejas, porque a gente também não suportaria a pregação dEle. Ele não pregaria em algumas igrejas nossas. A gente não ia suportar os cocão que Ele ia dar na gente. Continua. E eu quero encerrar essa leitura. Qual a razão? Porque não me compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês são incapazes de ouvir. Tem coragem de ler? Só quem tem coragem. 1, 2, 3. A gente faz o que vê o pai fazer. A gente faz o que vê o pai fazer. Eu repito,
A paternidade de Deus não está nessas paredes. A paternidade de Deus não está no pastor Carlos, nos pastores dessa casa, no Fábio. Nós tentamos representar, mas a paternidade de Deus é um lugar, é um ambiente que eu acesso pela minha obediência ao meu Pai. Escreve aí, Jéssica: eu sou filho de quem obedeço. É assim que funciona. Eu sou filho de quem eu obedeço. Eu não sou filho porque eu sou crente. Eu não sou filho porque eu sou da igreja, porque eu sou do ministério, porque prego, canto, dou oferta. Eu sou filho de quem eu obedeço. Amém? Eu vou encerrar, mas olha como que a paternidade era algo presente na vida de Jesus. Olha quanta coisa ele fez, ó. Ele curou o filho da mulher, a filha da mulher cananeia. Ele curou o filho da viúva de Naim. Ele curou o filho que era lunático, daquele pai que foi lá pedir ele ajuda. Ele curou a filha de Jairo. E tem mais um monte aí. Estou lembrando desses 4 aqui, mas tem mais um montão. Por quê? Porque a ideia de filho na Bíblia não é o filho em si, mas é o pai. Ele estava curando não só filhos de pessoas, mas ele estava entregando filhos a pais e pais a filhos novamente. Ele estava fazendo um caminho de volta, de realinhamento. Por quê? Porque todos esses que eu citei aqui tinham problemas graves. O lunático tinha demônio, a filha da mulher cananeia, demônio. O filho da viúva de Naim estava morto, a filha de Jairo, morta. O que Jesus fez? Reconectou pais a filhos. Ele fez isso várias vezes. Ele reconectou pais a filhos. Ele restabeleceu a paternidade. Uma conferência como essa, talvez não seja para a gente sair girando no manto daqui, mas seja para a gente repensar se eu sou filho ou eu sou um bastardo, que estou na casa do Pai, num ambiente de paternidade, vivendo como um bastardo. Entendem isso? Vamos lá em Lucas. Vamos lá em Lucas. Amém, pessoal? Os irmãos estão comigo? Amém? A gente já sabe de tudo, a paternidade dá destino, a paternidade traz cuidado, a paternidade traz provisão, a paternidade traz promoção, a paternidade traz sustento, traz... isso aqui, nós somos catedráticos nisso. Mas Lucas 15, verso 10, Jesus deixa claro alguns aspectos aqui. Por que pensa comigo numa coisa, se Jesus não tivesse um ambiente da paternidade dentro dele, por que é que ele iria usar, a partir do verso 11, por que é que ele iria usar essa figura para falar sobre alguém que relaciona com Deus? Por que é que ele iria usar essa figura? Por que é que ele iria usar filhos pródigos, Glorinha? Por que é que ele iria usar a expressão da família? Se ele estava falando do reino, ele podia ter usado tanta coisa. Mas ele vai falar de família aqui. Ele vai falar de paternidade. Jesus continuou. Certo homem, olha isso aqui. Tinha 2 filhos. Pai e filho. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: quero que o senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre ele. Vamos fracionar aqui, em nome de Jesus. Vamos fracionar aqui. Primeira coisa, o órfão, aquele que está, preste atenção, ele estava na casa do pai, mas ele pensava em si. Todo órfão é egoísta de excelência.
toda orfandade carrega um aspecto de egoísmo muito forte, porque o órfão só pensa em si mesmo. Você já encontrou com alguém que está saindo das drogas, ou alguém que está entregue às drogas na rua? O cara está com a vida arrebentada, está com a vida escangalhada, está com a vida destroçada. Ele encontra com você na rua. Ele faz você pensar que você é responsável pela vida dele. E que você tem a obrigação, pastora Karen, de dar para ele alguma coisa. Seja comida, seja dinheiro, seja abrigo. Ele faz você pensar que você é responsável pela condição dele. E que se você não der, nem crente você é. Por quê? Porque o órfão, ele tem essa característica. Ele pensa só em si mesmo. Ele não pensa na casa do pai. O que a gente tem hoje? Lá em Anchieta, uma dança das cadeiras violenta nas igrejas. O que a gente tem essa dança das cadeiras? O que as pessoas ficam nas cadeiras para lá e para cá, dançando nas cadeiras? Está aqui, está lá, está cá, está aqui, está lá, está cá. Eu não estou falando que Deus não move pessoas de lugares. Deus é Deus, irmão. A igreja é dele, o pai é o pai. Ele põe os filhos onde ele quiser. Mas eu estou falando de uma dança das cadeiras. Moral, velho. Hã? Está descarregando? É a dança. Mais importante é que eu esteja feliz. Não há relacionamento de aliança e de propósito. Há relacionamento de bem-estar. O nome disso é orfandade. O nome disso é orfandade. Lá em Anchieta é doideira. Ah, não. Cara, velho. Tô brincando, tá, filho? Mas é a última vez, né? Isso é orfandade. O órfão pensa em si, nos seus projetos pessoais e naquilo que é bom para ele. Eu lembro de Jesus no Getsemane orando, suando gotas de suor misturado com sangue. E a oração de Jesus era uma só. Ele só orou de uma maneira: Pai, se o Senhor quiser, passa de mim, mas todavia seja feita a tua vontade. Eu lembro de um filho suando no Getsemane, que não disse: Pai, faz a minha vontade. Pai, eu vou embora, hein? Olha, Pai, se o Senhor não fizer, olha, Pai. Não, ele disse: Pai, seja feita a tua vontade. A tua vontade. E ele orou a mesma oração 3 vezes. Será que você está preocupado com a vontade do teu pai? Lá em Anchieta, a pessoa falou comigo há 4 anos atrás assim: pastor, eu vou casar. Eu falei: é mesmo? Com quem? Eu posso saber assim? Se você não puder, também não tem problema não. Não, vou casar com uma pessoa que não é crente. Eu falei: cara, esses demônios me perseguem. Só pode ser o Satanás, irmão, que fica me testando, velho. Eu vou casar com uma pessoa que não é crente. Eu falei: tá bom. Você tem certeza? Tem. Aí eu fui e peguei o mesmo texto. Eu li a mesma palavra do caso que eu te falei que aconteceu agora, uma semana atrás. Ela falou assim: tá bom, pastor, mas eu quero. Eu falei: tudo bem, minha irmã. O problema é seu, a vida é sua. Você faz dela o que você quiser. Ué. O meu conselho é esse. Tá bom, pastor. Aí passou alguns meses e tal, a irmã continuou na igreja e tal. Aí um belo dia, sabe aquelas visitas que você vai fazer, que você volta assim, no vinagre? Ela me ligou naquele dia, irmão, que eu estava chegando em casa no vinagre, assim. Pastor, eu fiz uma coisa. Eu falei: fala, minha benção, o que você fez? Eu casei. Eu falei: é mesmo? Não, ela falou assim: eu não sei se o senhor vai me mandar embora da igreja ou vai me abençoar. Eu falei: antes de você falar, nenhuma coisa nem outra. Porque se você me ligou, talvez não é para que eu te abençoe.
Te mandar embora da igreja eu não posso, a igreja não é minha, é de Jesus. Então não tenho autoridade para te mandar ninguém embora. A igreja não é minha. Mas se você está me ligando com esse papo, talvez, né, irmã? Ela falou assim, é que eu casei. Eu falei, é mesmo? Tá bom. Pastor, casei com aquela pessoa que eu te falei, tal. Você vai me mandar embora? Eu falei, claro que não, irmã. Que isso, eu não posso fazer isso, irmã. Então posso continuar congregando? Pode, claro, sem problema. E o senhor vai me abençoar então? Eu falei, também não, Mas por que o senhor não vai me abençoar? Eu falei, porque a Bíblia não abençoa o que você está fazendo. Então eu vou abençoar o que a Bíblia não abençoa? Eu não posso, irmã. Ela falou assim, então quer dizer que o senhor não vai me abençoar e não vai me mandar embora? Eu falei, não. Eu posso continuar congregando? Pode, Fica aí na igreja, não tem problema não. Só que você não vai trabalhar na igreja, você não vai exercer nenhum ministério. Porque para vir para a igreja vem quem quiser. Agora, para exercer ministério tem regras aqui. E aí você não vai trabalhar, mas a gente te ama, fica aí com a gente, não agarra nada. Ela falou assim, então não dá para conversar com o senhor. Eu vou embora. Eu falei, faz o que você quiser, minha filha. Pastor, me abençoa. Eu falei, não. E se eu arrumar um outro pastor para te abençoar? Eu falei, não fica na igreja dele. Porque se você arrumar alguém que abençoa o que a Bíblia não abençoa, é porque não é nem crente. Então, se você arrumar alguém para validar o que você está fazendo, não fica nessa igreja. Porque ela não presta, não. Seja ela qual for. Porque o homem de Deus tem que validar o que está na palavra, irmã. Ela foi e desligou o telefone assim na minha cara. Aí sumiu. Desapareceu. O que eu quero dizer com isso? As pessoas estão na casa do Pai, mas não tem o Pai como parâmetro. Tem a sua própria vontade. O nome disso é orfandade. São egoístas. Querem que a igreja resolva seus problemas. Não tem aliança. Não tem relacionamento. Vocês estão comigo? Já estou terminando. Pode ser mais 10 minutinhos, pastor Carlos? Ele nem respondeu. Então eu vou embora. Continua aqui comigo. Vem comigo. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada ou dissoluta, segundo o aspecto da orfandade desse moço. Pessoas órfãs são pessoas que não têm governo sobre nada. Não sabe governar dinheiro, não sabe governar emoções, não sabe governar os sentimentos, não sabe governar crise, não sabe viver com crise. É só apertar um pouquinho que espirra. Não sabe, não consegue compreender o contraditório. São pessoas que não gostam de prestar contas de nada que faz. Porque na cabecinha dela prestar contas é um ato de fraqueza e não de aliança. Que isso, rapaz? Sou homem, rapaz. Tem que prestar conta da minha vida para quem? Meu negócio. Aí dá uma de filho espiritual, sabe? Assim quer dizer, aquela pessoa bem crente que fala assim, meu negócio é eu e Jeová. Se você vê um trem desse, você pode pôr a mão na cabeça que tem demônio. Não, quando você vê alguém que olhar para tu assim e fazer cara de crente e dizer, meu negócio é eu e Deus, você dá um passo para trás assim para você ficar longe do soco, põe a mão assim, sai! Que vai embora. Oh, aleluia. Porque esse tipo de gente que vai para lugares distantes, que querem se isolar, são órfãos. Não gosta de andar com ninguém, não presta conta do que faz, não relaciona com autoridade, faz o que quer da sua vida e ainda diz que é espiritual o suficiente para isso. É mentira, o nome disso é orfandade, querido. É orfandade. Ontem eu mandei mensagem para o meu pastor, falei, eu estou indo aí dia 6, você vai almoçar comigo. Dei logo uma ordem para ele, eu sou bravo. Falei com ele assim, senhor pode almoçar comigo dia 6, que a gente tem um evento? Não, claro, Fábio, vamos almoçar junto. Eu estou com saudade, vamos conversar. E eu que mandei mensagem para ele. Eu disse, cara, estou com saudade do senhor, preciso te ver e tal. Quero falar algumas coisas.
Órfão não presta conta. Órfão se isola. Provérbios 19, põe lá. Provérbios 18, desculpa. Provérbios 18, verso 1. O que está escrito lá? O solitário busca seu próprio interesse. É isso aqui, ó. O solitário busca seu próprio interesse e se insurge, se levanta contra a verdadeira sabedoria. Todo solitário busca interesses pessoais. Não anda com ninguém, não ouve ninguém, não fala com ninguém. Só procura quando dá problema. Quem está entendendo, diga amém. Então você, na verdade, não precisa de um pai, você precisa de um bombeiro e não de um parteiro. Porque bombeiro só serve para apagar fogo. Na vida de algumas pessoas, o pastor é bombeiro. Deu BO. 193? É, né? Deu BO, liga para o pastor. Afinal de contas, ele tem que vir aqui. Afinal de contas, ele tem que orar por mim. Ele é meu pastor. Afinal de contas, ele tem que pôr a mão na minha cabeça. Ele tem que me dar um conselho. Ele tem que fazer alguma coisa por mim, porque eu estou com um problema. Não, ele não tem que fazer, irmão. Quem tem que fazer é você, sou eu. A orfandade empurra sempre a responsabilidade para o outro. Quem está aqui, diga amém. Vamos continuar rapidinho, já estou terminando. Depois a gente fala, logo mais a gente vai falar de como curar isso. Amém? Então hoje a gente só está falando dos problemas. De noite a gente vai falar da solução. Em nome de Jesus. Vamos lá. Então foi para uma terra. Verso 15. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. E ali ele desejava se alimentar da alfarroba e das bolotas, né, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Todo órfão tem esse fim. Todo órfão tem esse fim. Ele vai acabar a sua vida comendo com porcos. O que é isso, pastor? Ele vai acabar se alimentando daquilo que não presta. Ele vai acabar se relacionando com gente que não presta. Lembra que Jesus mandou o demônio para os porcos? E quando Jesus está contando isso aqui, por trás disso aqui, velado atrás disso aqui, está o costume judaico de que os porcos são animais imundos, impuros. Sabe o que esse texto está dizendo? Em última análise, que todo órfão vai viver na imundícia dos seus próprios pensamentos. Todo órfão vai viver na imundícia de seu próprio coração. Todo órfão vai viver na imundícia do isolamento. Todo órfão vai viver na imundícia da bastardia. Todo órfão vai se relacionar com a imundície dessa vida. E sem entender algumas coisas, percebam, ele estava na casa do pai com a mentalidade de órfão. Mas quando a casa dele cai, quando tudo desmorona sobre ele, você percebe, cara, o cara era filho do fazendeiro. Ele tinha bens. Olha para cá, estou terminando, olha para cá rapidinho. Ele tinha bens. Ele era filho do fazendeiro. Jesus é maravilhoso. Ele era filho do dono da casa, cara. Ele tinha, pastor, toda a fazenda a seu dispor. Ele tinha tudo em suas mãos. Mas ele tinha uma mentalidade de escravo. Igual o irmão. Ele saiu da casa do pai para comer comida de porco e trabalhar no chiqueiro. A mentalidade dele era de escravo. Igual o irmão que ficou também tinha essa mesma mentalidade. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Vamos lá, peguei. João, vamos lá em João rapidinho. João, eu acho que é o capítulo 8. Para a gente encerrar. Sabe, irmãos? Isso, João 8. Verso 35. O escravo não fica para sempre na casa. O filho sim fica para sempre. Se pois o filho vos libertar de quê? Da mentalidade de escravo.
se o Filho vos libertar, não é se Deus vos libertar. Olha o texto, se o Filho vos libertar. Libertar da mentalidade de escravo, mudar a minha mentalidade para a mentalidade de filho. Se o Filho não libertar, não é se Deus libertar, não é se Jesus libertar, não é se a oração libertar, não é se a campanha de 7 semanas te libertar, é se o Filho libertar, porque se o Filho libertar, ele vai trazer a mentalidade de filho e vai arrancar a mentalidade de escravo. Se o Filho libertar verdadeiramente, vocês serão livres, ou sereis livres. Então a ideia de Cristo não é só me tirar da maconha, da macumba. A ideia de Cristo é me tirar da marginalidade, do vício. A ideia de Cristo não é, sabe, não é me tirar da vida ruim. Porque eu posso mudar de rotina sem mudar de mente. Eu vou falar de novo, eu posso mudar a rotina e não mudar a mentalidade. Eu posso só mudar a rotina e não mudar de coração. Se o Filho não libertar, veja, irmãos, a gente era escravo no mundo e agora a gente é escravo no sistema. A gente tinha a mentalidade de escravo lá, servindo ao diabo, e agora a gente mudou a rotina, agora a gente serve a Deus, mas a gente ainda tem a mentalidade de escravo. E a gente se alegra no trabalho, a gente se alegra fazendo, a gente se alegra aparecendo, pregando aqui, olha que lugar bonito que eu estou. Cara, nunca foi sobre isso. Não é isso, irmãos. Se o Filho, presta atenção na palavra, se o Filho não libertar vocês. Irmãos, aquele menino foi comer comida de porco. Saiu da casa do pai porque tinha mentalidade errada. Pergunta para o teu vizinho para ele não dormir. Você é filho ou é escravo? Você é. Você se alegra com a presença do teu pai ou você se alegra trabalhando para ele? O que te alegra na igreja? A presença do teu pai ou o trabalho que você dá a ele? Filho. Vamos lá em Gálatas, capítulo 4, eu acho. E a gente vai orar. Então a gente está falando do pior. Hoje à noite vai melhorar, amém? Espero que você venha. Hoje à noite. Gálatas, capítulo 4. Olha isso aqui, irmãos. Isso aqui é bom demais. Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Gálatas capítulo 4. Diz assim, ó. Digo, porém, o seguinte, que durante o tempo em que o herdeiro é menor. Quem? Herdeiro. Quando ele é pequenininho. Em nada difere do escravo. É isso aqui, a nossa vida está nesse versículo. Quem aqui é herdeiro de Cristo? Quem aqui é co-herdeiro de Deus e herdeiro com Cristo? Essa é a premissa. Mas o herdeiro não difere de nada do escravo, posto que ele é senhor de tudo. Mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. O Pai, preste atenção, tem um tempo pré-determinado para você e para mim. Um tempo pré-determinado que a gente chama de maturidade, de transição, de amadurecimento. Pastor, lá em Anchieta tem gente que está há 10 anos na igreja, com a mesma mentalidade. Entende, pastora? Giovanni, 15 anos na igreja, pastor Giovanni, com a mesma mentalidade. Não mudou nada aqui. Cometendo os mesmos erros, os mesmos pecados, as mesmas falhas de 15 anos atrás e achando que Deus vai mudar de ideia pela insistência dele ou dela para validar os seus erros. Deus não vai mudar de ideia. Eu já estou terminando. Continua, verso 3. Assim também nós, quando éramos menores, éramos imaturos, éramos crianças,
éramos meninos, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Nós éramos escravos, irmãos. Estávamos sujeitos aos rudimentos do mundo. Vai. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Deus não enviou outro Deus. Presta atenção na Bíblia. Deus não enviou outro Deus. Deus não enviou um sacerdote. Deus não enviou um apóstolo, um profeta. Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, sob a lei, ou seja, como um homem, direitinho, do jeito que manda o figurino. Verso 5. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos, é isso aqui, igreja, é isso aqui, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Adoção de filhos. Sabe, querido, quando você veio a Cristo, eu e você não mudamos ou aceitamos uma religião, nós fomos adotados como filhos. Eu vou falar de novo, você deve estar com sono. Você não aceitou uma religião, você aceitou a paternidade de um Deus que quer agora, ou a partir de, governar nossa vida, alinhar nossa vida, trazer um espírito de obediência, o espírito correto. Ele nos adotou como filhos. Você não é crente da igreja. Você não é membro da IMAV, da Assembleia, sei lá de onde você é. Você não é membro de uma denominação. Fomos adotados. Nós recebemos a paternidade pelo espírito de adoção. Adoção. Que significa relacionamento que Deus deseja estabelecer conosco. Ei! Quem aqui é filho de Deus e não ora? Desculpa. Quem aqui é filho de Deus e não tem vida com a Bíblia? Desculpa. Quem aqui é filho de Deus e não obedece? Desculpa, irmão. Isso aqui é um seminário de paternidade. A adoção não é mudar a sua religião. Tirou você do candomblé, trouxe para o evangelho. Tirou do catolicismo, trouxe para o evangelho. Tirou da maçonaria e trouxe para o evangelho. Tirou da macumba, da maconha e trouxe para o evangelho. Não! Senão só mudou a lei. Não é isso. Escuta, Deus não quer melhorar a sua vida, Ele quer mudar ela. O Pai não quer melhorar a nossa vida, Ele quer mudar a nossa vida. Deus não trabalha com melhoramento, Ele trabalha com transformação. O diabo te faz escravo, Deus te faz filho. O diabo me faz escravo e Deus me faz filho. Filha. Filha. Filho. Não é escravo. A gente era escravo no mundo, agora é escravo na denominação. Era escravo no mundo, agora é escravo no reino. Não. É filho. Um lugar de relacionamento. Um lugar de relacionamento. Um lugar de relacionamento. Um lugar de relacionamento. Eu posso ouvir um amém? Um lugar de relacionamento com o Pai. Um lugar de relacionamento. Agora, para que serve essa conferência? Para isso aqui, para que eu me torne filho. A palavra filho aqui para Cristo é a palavra huios. Agora a palavra filho aqui para nós, sabe o que é? Huiotesia. O que é huiotesia? Processo de transformação. Huios significa filhos maduros. Falando de Cristo. Agora, a expressão filhos aqui, no versículo 5, é huiotesia. Sabe o que é isso? Eu relaciono com Cristo hoje. Eu me torno mais filho um pouquinho. E me relaciono amanhã, mais filho um pouquinho. Eu me relaciono depois, mais filho um pouquinho. Não precisa colocar não, tá bom? Mas é Mateus 12, 44, 45. Ora por quem te amaldiçoa, abençoa quem te persegue, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está no céu.
Quando o diabo pegou a gente, ele colocou a gente na condição de doulos, escravo. Agora, quando Jesus nos resgatou, Ele começou o processo da ruiotesia. Ele vai tirando da escravidão todo dia. Ele vai tirando da escravatura todo dia. Ele vai mudando a mentalidade todo dia. Eu passo a obedecer mais hoje do que ontem, mais amanhã do que hoje. Eu começo a me relacionar mais do que ontem, amanhã mais do que hoje. Eu começo a crescer, eu começo a amadurecer. Aí sabe o que vai acontecer? As escolhas vão mudando, as decisões vão mudando, as movimentações vão mudando, porque eu estou amadurecendo. Eu saí da condição de doulos e eu estou no processo de ruiotesia. Eu estou no processo de amadurecimento. Eu estou no processo de alinhamento. Eu estou no processo de adoção. É isso, pastor Carlos. Agora a pessoa está na igreja há 20 anos, do mesmo jeito. Nem entrou no processo. Só é crente, só é membro. E eu quero terminar, para a gente ficar de pé. Pode ficar de pé comigo um pouquinho? Verso 6. E porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama. Você está com fome. Clama. Presta atenção, olha para cá. O versículo 5, a palavra filhos é ruiotesia. Agora o versículo 6, a palavra filhos é doulos. É ruios, perdão, a mesma palavra para Cristo. Você não está entendendo? No versículo 5, quando eu recebo a Cristo, eu começo a entrar no processo de ruiotesia, transformação, mudança, alinhamento, correção, ajuste, obediência. E mano, isso dói. Por isso que tem gente que não dá conta. Espirra, espana. Não consegue permanecer. Porque nesse processo vai tocar em áreas da sua orfandade que você não quer. Vai tocar em áreas da sua orfandade que você fechou o coração e não deixa ninguém chegar. Nesse processo, algumas verdades têm que ser ditas. E que muita gente prefere esconder atrás de um glória a Deus e de um aleluia. Atrás de uma visão espiritual ou atrás de um ministério aprovado. Aí a gente fica órfão a vida inteira. Mas esse versículo, ele traz uma esperança para você e para mim. Você está aqui? E porque sois filhos. Porque sois filhos. Aí sim, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho. Porque sois ruios. Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu ruios, que clama, papaizinho querido. Que clama papai, abapai é papai, é paizinho, é meu papai. A gente precisa parar de enxergar Ele como Deus e começar a enxergar Ele como papaizinho. Mas isso vai implicar em uma mudança radical e profunda, retirando o egoísmo, a desobediência, a vaidade, o orgulho, o egocentrismo, o isolamento, e me trazendo para um ambiente da casa do Pai. Você está comigo? Pastor Carlinhos, vem aqui, o Senhor é o pai dessa casa. Aquele que Deus levantou para representá-lo. Eu não sei se Jesus te disse alguma coisa, sabe, irmãos?
Mas nesse final de manhã, há algo no coração do seu pai. Ele não quer receber evangélicos. Ele não quer receber músicos nem pastores. Ele não quer receber profetas. Ele quer receber filhos. O mundo espera a manifestação desse tipo de gente. O mundo espera a manifestação dos filhos. O mundo aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Porque são esses que farão a diferença nessa estação. Feche os olhinhos um pouquinho. Talvez na igreja, batizado, ceando, dando dízimo, cantando, pregando, fazendo alguma coisa, o coração e o posicionamento ainda seja de escravo. Jesus, o teu Pai, quer mudar isso hoje. Ele quer te inserir, e a mim também, no processo da ruiotesia. O processo de transformação do escravo para o filho. O processo do amadurecimento. O processo da entrega. E vai doer. Deixa eu adiantar para você, se você atender a esse apelo e de verdade se expor a uma mudança, vai doer. Mas você vai se transformar em filho. Aleluia. Eu não sei se Jesus falou com você, mas se Ele falou, eu queria te chamar para orar comigo aqui agora. Se você quiser sair do seu lugar, se você quiser dobrar o joelho na cadeira onde você está numa conferência de paternidade. Mas por favor, se Jesus não falou nada, fica de pé. Porque se você dobrar o joelho, Ele vai te cobrar. Ele vai te chamar para conversar. Ele vai levantar o pastor, o seu líder, para te corrigir, para te alinhar. Ele vai te chamar para um ambiente de maior maturidade. Sem criancice, sem mimimi. Essa conferência, irmão, é para tirar a gente da escravidão e nos levar para a casa do Pai, onde há muitas moradas. Se Jesus disse que na casa de meu Pai há muitas moradas, significa dizer que lá só entrarão os filhos. Lá não vai entrar cantor, lá não vai entrar pregador, lá não vai entrar apóstolo. Lá vai entrar filho de Deus. Reste caroboste que te reproste calabaraba calaba. Troste calabramandaraste catroque lebriaste calabaramana. Rebanava surhasia. Rebadava não é se eu sou crente, é se eu sou filho de Deus. Não é se eu sou da descendência de Abraão, irmão. Não é se eu sou da igreja, não é isso. Não é se eu sou da igreja, é se eu sou filho. É se eu sou filho. É se eu sou filho de verdade. Não é se eu canto, se eu prego, não é se eu sou nem pastor, é se eu sou filho, irmão. Tem um peso da presença de Deus aqui.